Eu estava aqui fazendo meu devocional e eu li uma passagem aqui que chamou muito minha atenção e eu decidi gravar. Não foi nenhum vídeo programado, não foi nenhum vídeo preparado, simplesmente quis compartilhar com vocês e conversar com vocês sobre isso. Sabia que tem momentos que nossa oração não é ouvida porque nós não sabemos pedir. Muito se fala nisso, inclusive a Bíblia fala sobre isso. Pedis e não recebeis porque pedis mal. E quando a Bíblia fala que nós pedimos mal, que nós pedimos errado, não é que a gente não sabe se expressar no pedir. É que nós pedimos com a motivação errada. Jesus fala aqui em Mateus 21, que é onde eu estava lendo, a passagem é do versículo 18 ao 22. Mas eu vou ler só o finalzinho, que é o 22, que fala: se crerem, receberão qualquer coisa que pedires em oração. Jesus aqui, no contexto, Jesus estava indo para Jerusalém e ele viu a figueira, teve fome e decidiu ir até lá. Só que quando ele chegou lá, não tinha frutos, só tinha folhas. E ele falou para a figueira: nunca mais dê frutos, e no mesmo instante a figueira secou. Os discípulos ficaram impressionados com aquilo, como que a figueira secou tão rapidamente. E Jesus fala para eles: eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidar, poderão fazer o mesmo que eu fiz à figueira e muito mais. E aí onde entra o versículo que nós lemos: se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. E é exatamente esse ponto que o Senhor ministrou ao meu coração e que eu quero compartilhar com vocês. Quando nós lemos que receberemos qualquer coisa que pedirmos em oração, a gente tem uma certa ilusão de que qualquer coisa que a gente pedir, Deus é obrigado a fazer. Muito se usa essa passagem e diz: olha, mas Jesus disse que se você pedir e não tiver fé, nós poderemos fazer, receberemos. Só que existe um princípio muito importante por detrás disso. Quando Jesus fala que se crer, você pedir qualquer coisa, você receberá, não é simplesmente qualquer coisa aleatória. É aquilo que estiver alinhado com a vontade dele. Esse princípio de fé que tem por detrás desse versículo não é uma fé que impõe o que Deus tem que fazer. É uma fé que está alinhada com a vontade de Deus. É uma fé que nasce de uma comunhão, de um relacionamento com o Senhor. É uma fé que nasce da comunhão em Deus, a ponto de você pedir aquilo que Ele já quer te entregar. Tá conseguindo entender? Não é pedir qualquer coisa e Deus é obrigado a fazer porque eu tenho fé. Não. É uma fé que nasce da comunhão, uma fé do impossível, mas que você conhece, uma fé que move o impossível, mas que nasce de uma comunhão com Deus, a ponto de você pedir aquilo que Deus já quer te entregar. Aquilo que Deus já quer fazer. Porque não adianta nós pedirmos coisas aleatórias que vai contra a vontade de Deus para a nossa vida. E é por isso que a Bíblia fala que nós pedimos mal. Não é pedir mal, como eu já falei, no sentido de se expressar mal. É pedir com a motivação errada, pedir com o propósito errado, com o princípio errado. Jesus fala lá em João 14 que aquilo que pedirmos em nome dele, receberemos. Mas quando Jesus fala pedir em nome dele, não é simplesmente repetir pedidos e no final da oração dizer em nome de Jesus, não é isso. Quando Jesus fala pedir em nome dele, é pedir alinhado com a vontade dele. Pedir alinhado com o seu caráter. Porque não adianta, se o que nós vamos pedir vai contra o caráter de Jesus, ele não vai fazer. Ele não faz aquilo que vai contra a sua natureza. Ele não faz aquilo que vai contra o seu caráter. Então, pedir em nome de Jesus é exatamente isso. É pedir aquilo que está alinhado com a vontade, com o caráter dele e com o propósito dele para a sua vida. Muitas vezes nós pedimos coisas que vai nos afastar daquilo que Deus tem, que vai nos corromper, que vai nos afastar daquilo que Deus tem para nós, do propósito de Deus para a nossa vida. E por mais que você diga: mas é lícito o que eu estou pedindo, tá? Mas se vai contra o que Deus tem para você, por mais que seja lícito, ele não vai fazer. Por mais que seja lícito, ele não vai cumprir. Tá entendendo? Lá em 1 João capítulo 5, fala que nós temos que pedir
aquilo que vai de acordo com a vontade de Jesus. E aí é que nós receberemos. Eu vou abrir aqui, que eu não lembro exatamente como que fala. Eu abri aqui em 1 João 5,14 para eu falar exatamente como que fala, que tinha me fugido da memória exatamente como que está escrito. E fala assim, ó: estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos conforme a sua vontade. Então, pedir em nome de Jesus não é: Deus, eu quero tal emprego, eu quero que esse relacionamento dê certo em nome de Jesus. Não é isso, tá? Se é um relacionamento que vai te afastar de Jesus, não adianta pedir em nome de Jesus, porque você já está indo contra a vontade dele. Lá em João é claro, estamos certos de que Ele nos ouve quando pedimos conforme a sua vontade. Então, quando nós pedimos conforme a vontade de Jesus, é assim que Ele nos ouve. Então, não é uma fé mística, igual um passe de mágica, um gênio da lâmpada, que, mas eu acredito que vai acontecer. Tá, mas está alinhado com a vontade de Jesus? Está alinhado com a vontade de Deus para a sua vida? Se não tá, não vai acontecer. Se não tá, Deus não vai fazer. As coisas acontecem na nossa vida conforme a vontade de Deus e o plano estabelecido por Ele. Antes de nós nascermos, Ele já tinha um plano estabelecido para a nossa vida. Ele já tem um propósito. Lá em Romanos fala que nós somos obras-primas criadas por meio de Jesus Cristo para cumprir um propósito que Ele de antemão planejou para nós. Então, nós temos que viver em conformidade, em alinhamento com o propósito de Deus. Em alinhamento, e nós temos que ter uma comunhão com Deus a ponto de nós discernirmos qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Tá, e como que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Estando em comunhão, em oração. Quando nós temos intimidade com Deus, nós conseguimos discernir o que é que Ele quer para nós, o que é que Ele tem para nós. E com isso nós também temos o direito de pedir que Ele alinhe nosso coração de acordo com a vontade dEle. Porque às vezes a gente pede porque a gente realmente não sabe o que Deus tem pra gente. Por muitos anos eu vivi pedindo coisas, planejando coisas que hoje eu sei que não era de acordo com a vontade de Deus pra mim. Que não tinha alinhamento com o plano de Deus pra mim. E quando eu passei a ter intimidade com Deus e passei a entender aquilo que Deus tinha pra mim, e eu percebi que os meus planos não tinham nada a ver, aí eu entendi por que não estava dando certo. Aí eu entendi por que não estava fluindo aquilo que eu queria. É porque simplesmente estava indo contra o que Deus tinha para mim. É porque simplesmente estava indo contra aquilo que Deus tinha planejado para mim. Então que através desse vídeo, ele coloque no seu coração o desejo de orar, de buscar de Deus, alinhamento com Deus. Que você possa pedir para o Espírito Santo alinhar o seu coração de acordo com a vontade de Deus. Que você possa pedir para o Espírito Santo alinhar o teu coração nessa fé que faz de acordo com o que Deus quer. Que está em conformidade com o propósito de Deus para a sua vida. Que você possa sair desse vídeo indo falar para Deus: Deus, me perdoa, eu confesso até hoje minha fé era uma fé que queria te obrigar a fazer o que eu quero, mas agora eu entrego o controle da minha vida em tuas mãos, me alinha com a tua vontade, me alinha com o teu querer, me alinha com os teus planos. E você vai ver que a partir daí, a partir do momento que você ora para Deus te alinhar com os propósitos dele, as coisas vão começar a dar certo na sua vida. Vai começar tudo a fluir, porque muitas vezes não dá certo porque nós estamos pedindo errado. Porque nós estamos pedindo com fé, mas com a motivação errada. Então que o Espírito Santo te traga a luz, te traga a memória, aquilo que Deus te falou há muito tempo atrás, que talvez você esqueceu, mas que hoje Ele quer te alinhar com o propósito dele. Que Ele quer te colocar de volta na rota, na direção dele para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.